A evolução da Covid-19 em Londrina tem sido acompanhada bem de perto desde o início pelo Ministério Público, em particular pela promotora dos direitos à saúde, a titular Suzana Lacerda, que fala pela primeira vez numa entrevista aqui na TV Tarobá, depois que começou a entrar com medidas judiciais relacionadas a esse tema, Promotora, boa tarde para a senhora, muito obrigado mais uma vez pela presença. Promotora, qual que é a análise que a senhora faz desses números da Covid atual aqui na cidade de Londrina? Olha, ontem, todas as quintas-feiras, no final do dia, há reunião do COESP e hoje o COESP tem um relatório epidemiológico, mais organizado, que analisa os dados, a ocupação, a mobilidade urbana. E nós, eu acho que isso pode ser percebido pelos números do Paraná, não só pelos números de Londrina. O Brasil, por ser um grande país, cada estado brasileiro está num momento da epidemia e nós estamos num momento de crescimento controlado, em aceleração, mas controlado, mas a preocupação sempre é a mobilidade urbana. Porque as pessoas ainda não se conscientizaram que as medidas do uso da máscara, dos cuidados, precisam ser mantidos da mesma forma e que as pessoas só devem sair de casa efetivamente para trabalhar. E nós estamos percebendo cada vez mais uma grande mobilidade em Londrina, não necessariamente com o deslocamento das pessoas ao trabalho. Isso é algo que nos preocupa. O aumento do número de casos, que não decorre só da testagem, nós temos algo que indica uma positividade dos exames que é grande e ainda não foi possível identificar quais os motivos da mortalidade alta no nosso município. Aqui em Londrina, o último levantamento, foram de 31 mortes, é um número realmente preocupante. Casos contaminados, 511 só em Londrina. O prefeito falou agora há pouco numa entrevista que os levantamentos indicam que até o final desse mês a gente passa de 1.000 contaminados. Para o prefeito, e ele deixou isso claro, inclusive, para a entrevista com a gente, é um número tranquilo que o pessoal não precisa se preocupar. A senhora entende dessa forma também? Olha, é tranquilo desde que a gente consiga controlar a mobilidade urbana, que cada vez vem aumentando. Isso, sim, é preocupante, porque cada vez que as pessoas se movimentam, saem de casa, não para trabalhar, nós colocamos em risco a possibilidade de um novo fechamento. É isso que as pessoas têm que se conscientizar. Todo mundo precisa trabalhar, ganhar o seu dinheiro, o seu ganha-pão, mas se as pessoas, o que a gente observa, ficam no calçadão, sem precisar, batendo papo, não estão de máscara, fazem festa no interior das suas residências, tudo isso aumenta a contaminação da doença, aumenta o internamento. O hospital de campanha vai estar concluído no início de julho, meados de julho, completo totalmente, e nós vamos ter dificuldade de atender essa demanda. Então, vão faltar leitos. Então, isso realmente é preocupante. A senhora entende, nesse momento, que seria necessário o fechamento do comércio de novo, ou ainda é prematuro falar desse tema? Não seria necessário o fechamento se as pessoas se mantiverem em casa quando não precisarem sair para trabalhar. É isso que eu quero deixar bem claro. É o que a gente fala sempre, assim, quem tem que trabalhar, beleza, vai, trabalhe, tomando todos os cuidados. Exatamente. Mas quem não precisa estar lá no centro sem fazer nada. Outra situação que nós estamos preocupados, tanto a Promotoria da Saúde quanto a do consumidor, e houve uma resposta do município procurando regularizar isso, nós estamos aguardando aí nos próximos dias, é que no horário de entrada e de saída do comércio, está havendo um volume maior de pessoas no interior do transporte coletivo. E isso também facilita a proliferação da doença.
Então, medidas para que a gente possa equacionar essa situação. Talvez alterar a entrada de alguns desses serviços ou comércio, para que a gente, então, possa ter um volume de pessoas no interior do transporte coletivo menor. E, se me permite tocar nesse assunto, claro, me preocupa muito esse movimento para uma manifestação que é legítima, tem razão de ser pelos acontecimentos nos Estados Unidos, mas que nós não estamos num momento, na questão da saúde pública, para se fazer manifestação no domingo. Nós estamos acompanhando nas redes sociais a Antifa se organizando. Eu sou promotora dos direitos humanos também. Vidas negras valem. Quando todos acompanharam a minha luta, sempre para que nós tivéssemos leitos do SUS para atender a população, exatamente porque hoje nós assistimos a pandemia migrando para a periferia, e vidas negras valem, e é essas vidas que eu estou querendo preservar, mas agora não é um momento de passeata, de aglomeração, porque nós vamos, então, possibilitar a proliferação do vírus. Então, eu faço um apelo, a 24ª Promotoria trabalha junto aos movimentos negros, que, passada a pandemia, nós podemos trabalhar esse tema, fazer manifestações, nos posicionarmos, mas, diante desse momento da saúde pública, inclusive desse momento acirrado, onde se fala em pegar armas, em situação de confronto, que nós evitemos, então, essa reunião que é constitucional, é pública. A posição da 24ª Promotoria sempre foi, das manifestações que existiram, de um acompanhamento e nunca de impedir as manifestações, mas, se houver aglomeração, há, então, eventual crime contra a saúde pública. Ou seja, essas pessoas podem ser responsabilizadas por isso. Exatamente, da mesma forma como outras manifestações. O direito de reunião é permitido, o direito de manifestação pública é permitido constitucionalmente, mas nós temos que zelar pela saúde pública. Então, eu faço um apelo para essas organizações, diante do clima que nós estamos, acirrado, de confronto, diante dessa situação da pandemia, que a Promotoria dos Direitos Humanos reconhece o valor desse movimento, mas que essa promotoria também sempre lutou por essas vidas, então que a gente repense essa manifestação nesse momento, para que a gente possa evitar, então, uma tragédia, um confronto e a proliferação da doença. Isso é muito interessante, muito importante, pessoal, que ontem eu já vinha falando isso, né? Ontem, anteontem, sobre essas manifestações e pedindo para as pessoas aqui, tanto no Tarobá Notícia como no Tarobá Urgente, para que você não participe. Não porque eu sou contra ou que eu sou a favor, ou até das manifestações passadas, né, que era a favor ou contra determinado presidente da República, eu aqui não opino isso, gente. Entendeu? A nossa preocupação como profissionais, no meu caso como jornalista, é evitar e te dar uma orientação para que você não seja contaminado, para que você não pegue essa doença e não passe para alguém da tua família. Porque tem muita gente ainda desacreditando, gente. Tem muita gente, e os números comprovam. Só para você ter uma ideia, no Brasil, nas últimas horas, foram mais de 1.400 mortes. Nós já passamos de 34 mil mortes no país. Somos o terceiro no mundo já. Só estamos atrás dos Estados Unidos e Reino Unido no número de mortes. Só para você ter uma ideia. E o Paraná, nos últimos dias, tem apresentado os maiores números de casos, né? Ou seja, não em relação aos outros estados, mas eu quero dizer, os últimos dias têm sido apresentados os maiores números de casos do Paraná. Então, é para a gente realmente ficar atento. Uhum.
Doutora, a gente falou aqui, né, anteriormente do fechamento do comércio, a gente sabe, né, quando o comércio reabriu, inclusive o Ministério Público, a senhora entrou com uma ação pedindo o fechamento do comércio de novo. Como que anda esse caso? Existe a possibilidade agora, de repente, ter uma posição favorável e, de repente, mandar o prefeito fechar de novo tudo? Olha, veja só, o que está muito claro é que esse grupo, diante do panorama epidemiológico, fez uma orientação ao prefeito da não abertura das academias e da não abertura das igrejas. E o Ministério Público fez uma cobrança formal ao prefeito de que editasse decretos nesse sentido, porque há uma decisão do Supremo dizendo que o município é autônomo e que, portanto, ele pode editar suas regras, e isso ainda não foi feito no município de Londrina. Então, essa é a cobrança do Ministério Público nesse momento. Quando o Ministério Público entrou com a ação lá atrás, a ação ficou muito, para as pessoas, ficou muito focado, a promotora quer abrir ou fechar o comércio, e, na verdade, não era isso. O que o Ministério Público visava é que houvesse uma organização do município, quando vai abrir, quando vai fechar o comércio, quais vão ser esses critérios, o município vai testar, quantas testagens vão ter por dia. E no momento da epidemia que nós estamos, uma pandemia que nós estamos hoje, quantos leitos o município vai ter condição de ter? No caso de ter um surto, por exemplo, um absenteísmo, que a gente diz, dos profissionais de saúde, o município tem condição de fazer a reposição desses profissionais? Porque há poucos dias atrás, quase cogitou-se fechar o comércio, não por falta de leitos, mas por falta de profissionais de saúde. Então, a questão da pandemia ela é muito dinâmica, porque podem ter várias situações que levem a impedir as atividades. Por isso que se fica repetindo quase esse mantra, fique em casa, para que a gente possa sair para trabalhar, para que as pessoas possam ter o seu sustento. É importante que as pessoas façam um sacrifício de estar longe dos amigos, de estar longe da família, de não se reunir. A gente teve esse caso muito triste de Arapongas, né? Que para mim foi um grande referencial aí para as pessoas refletirem o que um encontro acabou gerando. E as pessoas continuam se reunindo, continuam fazendo festa, fazendo churrasco, não usando máscara. As pessoas precisam pensar sobre isso. E só realmente se locomover se for necessário. Porque não é só, eu fui até ali, mas o fato de andar no elevador, de fazer um percurso, você está fazendo a propagação do vírus. Doutora, para a gente até encerrar aqui, quando vocês participam desses levantamentos, dessas reuniões, se leva muito em conta, o Ministério Público leva em conta o fator econômico também, porque a gente fala muito de saúde, mas e o fator econômico? Qual que é a balança que vocês fazem ali para chegar ao meio termo e pensar na saúde, claro, mas também não deixar desamparadas as pessoas que precisam trabalhar, como a senhora frisou anteriormente? Olha, esse órgão, o COESP, ele é um órgão técnico. Ele dá balizas, né? Primeiro, o Ministério Público não vota nessa reunião, eu sou uma mera espectadora. E o COESP, ele dá balizas técnicas de saúde. As questões econômicas, quem vai ponderar é o prefeito, é o governador e até outras áreas do próprio município, como a Secretaria do Planejamento, como a Secretaria de Assistência Social, que tem mecanismos de criar fomentos e amparos para essas situações de dificuldade. Ali, nesse órgão, o critério é técnico, questão de saúde pública. As questões econômicas não é nesse fórum que vão ser discutidas. A senhora citou anteriormente... É lógico que o Ministério Público se preocupa, porque a gente já tinha um número de pessoas aqui em Londrina numa situação de passar fome e esse número ele se ampliou. Mas a gente precisa ter uma análise de saúde para, dessa análise de saúde, pensar quais são as estratégias da economia.
mas de uma maneira separada, porque não adianta a economia prosseguir e a gente não ter como dar atendimento médico para as pessoas que adoecerem. Uhum. Como que a senhora tem visto, até para a gente encerrar e liberar a senhora, esse alto número, alto índice de profissionais da saúde contaminados? Nós fizemos uma matéria agora, antes da senhora chegar aqui, que o Hospital do Câncer teve que dispensar, foram afastados mais de 300 profissionais. A Santa Casa, um número assustador também, Hospital Evangélico, Zona Sul, Zona Norte, ou seja, são mais de 500 profissionais da saúde que foram afastados ou porque estavam com a Covid-19, foi confirmado, ou porque tem suspeita. Qual que é a avaliação que a senhora faz de tudo isso? Olha, o surto da Santa Casa, ele realmente foi muito complicado para todo o sistema de saúde de Londrina. Algumas situações foram corrigidas e elas vão ter um reflexo por um tempo, que pode ser de 14 dias ou inferior, dependendo se o profissional de saúde tem sintomas ou não. Nós temos que pensar que a Covid é uma doença nova e a paramentação, a desparamentação, por mais que alguns hospitais tenham tido uma excelente cautela desde o início, outros não tiveram tanto cuidado assim. E os profissionais de saúde, nós sabemos, lamentavelmente, muitos deles não são remunerados como mereciam. Então, eles trabalham em diversos hospitais. E isso acabou se espalhando por diversos hospitais. O que trabalhava na Santa Casa, trabalhava no Hospital do Câncer e assim por diante. Então, é algo que tem que ser cuidadosamente administrável e a população tem que pensar que, olhando os números podem estar não tão ruins, mas pode ser que nós cheguemos num momento que faltem profissionais. E, pela falta de profissionais, o COESP opine por um fechamento, por faltar profissionais para atendimento. E a população tem que ter essa compreensão. Não adianta ter leito, não adianta ter medicamento, se não tem quem ministre o atendimento. Maravilha, promotora. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Boa tarde para a senhora.